Certa vez, ele contou uma história belíssima que sintetizava sua grande missão, a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 3. De forma simbólica, classificou o coração humano como vários tipos de solos. Não falou de erros, acertos, sucessos ou fracassos para nos classificar. Classificou o coração emocional e intelectual do ser humano por sua receptividade, desprendimento e disposição para aprender. Ao contrário da educação atual, Jesus não usava as palavras para transmitir informações lógicas, nem via a memória como um depósito dessas informações. A memória era um solo que deveria receber sementes que, uma vez germinadas, se desenvolviam e iriam frutificar. Frutificar onde? No território da emoção e no anfiteatro dos pensamentos. Quais seriam os frutos? Amor, paz, segurança, sensibilidade, solidariedade, perdão, mansidão, capacidade de doação, habilidade para pensar antes de reagir. Ele conquistava o espírito das pessoas, o cerne do ser humano, gerando inspiração, desejo ardente de mudança, criatividade e arte de pensar. Atingia algo que a educação clássica almeja, mas não atinge. Ele queria produzir pensadores e não meros repetidores. Seu desejo não era corrigir comportamentos, nem produzir pessoas que reagissem como robôs bem comportados. Jesus plantava as sementes nos solos conscientes e inconscientes da memória de seus seguidores, objetivando que elas transformassem suas personalidades ao longo da vida. Sua tarefa era gigantesca, pois seus discípulos tinham uma estrutura emocional e intelectual distorcida e sem alicerces profundos. Sua visão sobre educação e sua prática de transformação da personalidade foram manifestadas há 20 séculos, mas são atualíssimas, capazes de chocar a educação moderna. Os solos da alma humana, o coração dos discípulos. Subtítulo: Durante 30 anos, Jesus pesquisou atenta e silenciosamente o processo de formação da personalidade. Era um especialista em detectar nossas dificuldades. Sabia que ferimos as pessoas que mais amamos, que perdemos facilmente a paciência, que somos governados por nossas preocupações. Em vez de nos acusar, ele nos estima a pensar. O mestre dos mestres era um plantador de sementes. Sabia que a personalidade não muda num passe de mágica. Era um educador de princípios, um pensador perspicaz, arguto e detalhista. Por que ele se posicionou como um semeador e comparou o coração psicológico com o solo? Porque não queria dar meros ensinamentos, regras de comportamento e normas de conduta. No Velho Testamento, as leis tentaram corrigir o ser humano, discipliná-lo, fazê-lo ter uma convivência social saudável, mas falharam. Apesar de as leis serem normas de conduta excelentes, a agressividade, o egoísmo e as injustiças nunca foram extirpados, ao contrário, afloraram com mais força. As leis e as regras de conduta tentam mudar o ser humano de fora para dentro. As sementes do mestre da vida queria plantar procurava mudá-lo de dentro para fora. Não há figura mais bela para o educador do que a de ser também um semeador. Um educador que semeia é um revolucionário. Ele perde o controle sobre o que planta. As sementes terão vida própria e poderão transformar para sempre o sistema emocional social. Era isso que Jesus almejava. Ninguém sonhou tanto em mudar o mundo como ele, mas nunca se valeu de qualquer tipo de violência e pressão para isso. Ele sabia que a mudança só seria real se houvesse uma mudança da alma e dos espíritos humanos. Os 4 tipos de solo que ele descreveu em sua parábola representam 4 tipos de personalidade ou 4 estágios de uma mesma personalidade. No caso dos jovens discípulos, eles representavam principalmente 4 estágios do desenvolvimento de suas personalidades na caminhada com o Mestre dos Mestres. O primeiro tipo, o solo que representa um caminho. Subtítulo: Ele descreveu o primeiro tipo de solo com uma terra à beira do caminho. Mateus capítulo 13, versículo 4.
E as aves vieram e as comeram. Não tiveram condições mínimas para germinar. Que tipo de pessoas essa terra representa? Representa as pessoas que têm seu próprio caminho, as que não estão abertas para algo novo, que não estão dispostas a aprender. Elas se fecham dentro do seu mundo. Estão contaminadas pelo orgulho, não conseguem abrir o leque das possibilidades dos pensamentos. Suas verdades são eternas e absolutas. O coração psicológico delas é compactado como a terra de uma estrada. São rígidas e fechadas. Quando põem uma coisa na cabeça, ninguém consegue removê-la. Quantas pessoas conhecemos com essas características? Quantas vezes nós mesmos não reagimos assim? Somos turrões, teimosos, não permitimos que nos questionem. O mundo tem de girar em torno do que pensamos. Essa era a personalidade dos jovens. As dores, as perdas e as decepções, as nossas e as dos nossos que nos cercam, deveriam funcionar como arados para sulcar o coração emocional. Mas às vezes somos tão rígidos que não permitimos que elas penetrem nos compartimentos mais profundos do nosso ser. Continuamos os mesmos, não aprendemos com os erros. Uma pessoa inteligente e sábia aprende com os próprios erros e com os dos outros. As pessoas que reagem assim repetem os mesmos comportamentos, reincidem no erro. Nada as tira do seu caminho. Ninguém consegue levá-las a rever seus paradigmas. Ninguém consegue semear em seus corações. Há muitos intelectuais, filósofos, psicólogos e médicos que são fechados e preconceituosos. Não podem ser contrariados, têm medo de se abrir para outras possibilidades. São infelizes. E o que é pior, tornam infelizes as pessoas que mais amam. A sabedoria requer que estejamos sempre abertos às novas lições. A humildade é a força dos sábios e a arrogância a dos fracos. Nem Jesus, com suas mais belas sementes de sabedoria e amor, conseguia fazer germinar sementes caídas à beira do caminho. Ele só trabalhava na alma dos que acolhiam suas palavras, pois representava profundamente o livre arbítrio das pessoas. Era necessário que elas se abrissem e reconhecessem seu próprio orgulho, sua rigidez ou sua arrogância, para que ele pudesse ajudá-las. Os jovens discípulos, embora inflexíveis, abriram-se para ele.